Existem coincidências que desafiam a credulidade, e então existem coincidências que parecem deliberadas. Em 3 de outubro de 2025, quando o 3I Atlas fez sua aproximação máxima de Marte, chegando a apenas 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho, algo extraordinário aconteceu, não com o cometa, com a NASA. A Agência Espacial Americana, que opera rovers em Marte equipados com câmeras capazes de capturar detalhes a centenas de milhões de quilômetros, que coordena missões interplanetárias com precisão de segundos, que mantém vigilância constante do sistema solar 24 horas por dia, simplesmente parou, no momento mais crítico, na janela de observação mais importante. Quando o objeto interestelar mais enigmático em anos estava passando por equipamentos perfeitamente posicionados para estudá-lo em detalhes sem precedentes, a justificativa oficial, paralisação governamental por falta de financiamento, o timing, impossível de ignorar, e não foi apenas a NASA, a ESA demorou dias para divulgar suas imagens, a China permaneceu silenciosa, o Japão não comentou, como se houvesse um acordo tácito de não compartilhar informações durante essa janela crucial. Quando finalmente imagens foram divulgadas, elas vieram sem confirmação oficial de que o objeto brilhante capturado era realmente o 3I Atlas. E quando o físico Avi Loeb analisou essas imagens, sua conclusão foi perturbadora. Se aquele era mesmo o 3I Atlas, ele tinha 50 mil quilômetros de comprimento projetado e nenhuma cauda cometária visível. 50 mil quilômetros, sem cauda, passando por Marte exatamente quando todas as agências espaciais ficam em silêncio. Coincidência, burocracia ou algo que ninguém quer admitir publicamente? Antes de mergulharmos nessa teia de silêncios suspeitos e timings impossíveis, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhuma atualização sobre esse mistério que está gerando mais perguntas do que respostas. Comente sua teoria: incompetência burocrática ou ocultação deliberada? E se você quer apoiar investigações que não aceitam explicações convenientes sem evidências, torne-se membro do canal, porque o que estamos prestes a revelar pode ser o maior exemplo de coordenação institucional para controlar informação sobre um visitante interestelar, ou a maior sequência de coincidências improváveis da história da astronomia. Agora vamos aos fatos. E prepare-se, porque cada detalhe torna o silêncio mais ensurdecedor. Para entender a magnitude do que aconteceu em 3 de outubro, precisamos primeiro entender o que estava em jogo. O 3I Atlas estava fazendo sua aproximação máxima de Marte, uma oportunidade única, irrepetível e extraordinariamente valiosa para a ciência. Marte tem em sua superfície e órbita uma armada de equipamentos científicos sofisticados, o rover Perseverance, equipado com a câmera NavCam capaz de imagiologia detalhada, o Mars Reconnaissance Orbiter com a câmera HiRISE capaz de resolução de 30 cm por pixel, o orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter da ESA com espectrômetros avançados, a sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos com instrumentação complementar. Todos esses equipamentos tinham linha de visão direta para o 3I Atlas durante sua passagem. Todos estavam perfeitamente posicionados para capturar dados que telescópios terrestres não poderiam obter, imagens de alta resolução, espectros detalhados, medições precisas de tamanho, forma, composição e comportamento. Era a oportunidade científica da década, talvez do século, considerando que objetos interestelares confirmados são extremamente raros. E então, exatamente no dia da aproximação máxima, o site da NASA exibiu uma mensagem que ninguém esperava. Devido à falta de financiamento do governo federal, a NASA não está atualizando este site. Shutdown, paralisação, operações congeladas. No momento mais crítico. Agora, paralisações governamentais não são incomuns nos Estados Unidos. Elas acontecem periodicamente quando o Congresso e a Casa Branca não conseguem chegar a um acordo sobre o orçamento federal, mas o timing dessa paralisação específica levantou sobrancelhas em todo o mundo, porque não foi uma paralisação de semanas, não foi um problema orçamentário prolongado. Foi uma janela cirúrgica de silêncio que cobriu exatamente o período da passagem mais próxima do 3I Atlas por Marte. A NASA é uma agência com um orçamento anual de mais de 25 bilhões de dólares. Ela opera missões críticas, mantém astronautas na Estação Espacial Internacional, coordena operações interplanetárias que não podem ser interrompidas sem consequências catastróficas.
A ideia de que toda a agência simplesmente para de funcionar devido a uma disputa orçamentária temporária ignora a realidade de como missões espaciais são conduzidas, equipamentos já programados continuam operando, dados continuam sendo coletados, sistemas críticos permanecem ativos, o que para a divulgação pública, a atualização de sites, a comunicação com o mundo exterior. E foi exatamente isso que aconteceu, porque dias após o início do shutdown, a NASA divulgou 2 imagens capturadas pela nave Khan em Marte. As imagens haviam sido programadas com antecedência e foram executadas automaticamente, mesmo durante a paralisação. Mas aqui está o detalhe crucial: a NASA nunca confirmou oficialmente que o objeto brilhante nessas imagens era o 3I Atlas. Pense nisso. A agência espacial mais avançada do mundo captura imagens durante a passagem de um objeto interestelar histórico e então se recusa a confirmar o que está nas imagens. Alguns especularam que era apenas Phobos ou Deimos, as luas de Marte. Outros insistiram que era claramente o 3I Atlas. A ambiguidade foi deliberada ou genuinamente não sabiam o que haviam capturado. Foi nesse vácuo de informação oficial que Avi Loeb entrou na conversa. Loeb, o físico de Harvard, que tem sido consistentemente vocal sobre anomalias em objetos interestelares, fez sua própria análise das imagens. Trabalhando com a suposição de que o objeto brilhante era realmente o 3I Atlas, ele calculou seu tamanho projetado com base na distância conhecida e no brilho aparente nas imagens. Sua conclusão: aproximadamente 50 mil quilômetros de comprimento projetado. 50 mil quilômetros. Para colocar em perspectiva, isso é aproximadamente 4 vezes o diâmetro da Terra. É maior que Netuno. É uma escala que não faz sentido para um cometa natural. Mas havia algo ainda mais perturbador na análise de Loeb: a ausência completa de cauda cometária visível nas imagens. Cometas desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, é física básica. O aquecimento solar sublima gelos voláteis, criando uma coma de gás e poeira que se estende por milhões de quilômetros. Quanto mais próximo do Sol, mais ativa a cauda. A 2,75 unidades astronômicas, distância do 3I Atlas durante a passagem por Marte, qualquer cometa ativo deveria ter uma cauda claramente visível. Mas segundo Loeb, nas imagens da nave Khan não havia cauda discernível, apenas o objeto em si, brilhando intensamente, sem o rastro característico de material sendo ejetado. Se essa análise estiver correta, e essa é uma condicional importante, então as implicações são profundas. Porque um objeto de 50 mil quilômetros sem cauda cometária não é um cometa, é outra coisa. Mas aqui está onde a história fica ainda mais estranha, porque não foi apenas a NASA que ficou em silêncio. A Agência Espacial Europeia, que opera o ExoMars Trace Gas Orbiter perfeitamente posicionado para observar a passagem, não divulgou imediatamente suas observações. A ESA finalmente publicou imagens em 14 de outubro, 11 dias após a aproximação máxima, mas sem análise detalhada ou discussão sobre o que as imagens mostravam. A China, com sua própria agência espacial avançada e ambições de liderança na exploração espacial, permaneceu completamente silenciosa. Nenhum comunicado, nenhuma observação compartilhada. Nenhuma tentativa de capitalizar sobre a paralisação americana para assumir protagonismo na narrativa científica. O Japão, os Emirados Árabes Unidos, a Índia, todas as nações com capacidades de observação espacial mantiveram um silêncio coordenado que desafia a explicação simples. Por quê? Porque todas as agências espaciais do mundo, muitas delas rivais geopolíticos, escolheriam simultaneamente não compartilhar observações de um evento científico histórico. Existem 2 explicações plausíveis, e nenhuma delas é confortável. A primeira é incompetência coordenada. Que todas as agências, independentemente, decidiram que não valia a pena priorizar observações do 3I Atlas durante sua janela mais importante, que burocracias governamentais em múltiplos países, por pura coincidência, todas enfrentaram obstáculos que impediram divulgação oportuna. É possível, mas estatisticamente improvável ao ponto de absurdo. A segunda explicação é coordenação deliberada. Que as agências espaciais observaram algo que justificou uma resposta unificada e cuidadosamente gerenciada, que informações foram compartilhadas em canais privados entre governos antes de qualquer divulgação pública, que um acordo tácito de silêncio foi estabelecido até que uma narrativa oficial pudesse ser construída. Essa explicação é mais preocupante.
porque implica que algo foi observado que justifica ocultação temporária. Algo significativo o suficiente para superar rivalidades geopolíticas e criar consenso instantâneo entre potências globais. E há precedente histórico para esse tipo de coordenação. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética compartilharam informações sobre objetos próximos à Terra que representavam ameaças potenciais. Rivalidades ideológicas foram suspensas temporariamente quando ameaças existenciais exigiam cooperação. Se o 3I Atlas apresentasse características que sugerissem origem artificial, se mostrasse sinais de tecnologia avançada, se exibisse comportamentos que desafiassem explicação natural, isso seria exatamente o tipo de cenário que justificaria coordenação intergovernamental imediata. Mas aqui está o problema: não temos as evidências, temos o silêncio, e o silêncio gera especulação. A ViloWeb, com sua ironia característica, comentou sobre a demora geral na divulgação de informações. Ele disse que longos atrasos não são característica de inteligência alienígena, mas sim de estupidez humana terrestre. É uma observação mordaz, mas também revela frustração legítima na comunidade científica. Porque se há dados que podem resolver essas questões, se há imagens de alta resolução, espectros detalhados, medições precisas que foram coletadas durante a passagem por Marte, por que não estão sendo compartilhados? A justificativa oficial é que a análise leva tempo, que dados brutos precisam ser processados, calibrados, verificados antes de divulgação. Que precipitação científica leva a erros e má interpretação, tudo isso é verdade, mas também é verdade que imagens preliminares são rotineiramente compartilhadas em questão de horas ou dias após eventos significativos. Quando o rover Perseverance pousou em Marte, imagens foram divulgadas quase instantaneamente. Quando o James Webb captura novos objetos, visualizações preliminares são compartilhadas rapidamente. O 3I Atlas, um visitante interestelar fazendo uma passagem única por Marte, justifica o mesmo tratamento, a menos que haja razões para não fazê-lo. E então há a questão das missões que atravessarão a cauda do 3I Atlas nos próximos dias. A missão Era da ESA, a caminho do sistema de asteroides Didymos e Dimorphos, passará pela região onde está a cauda iônica do cometa entre 25 de outubro e 1º de novembro. A sonda Europa Clipper da NASA, equipada com instrumentação adequada para análise de partículas, poderia cruzar a cauda em 30 de outubro e 6 de novembro. São oportunidades únicas para coletar amostras diretas do material ejetado pelo 3I Atlas. Não observações remotas, não análises espectrais à distância, mas medições in situ de composição química, estrutura de grãos, isótopos, tudo o que poderia finalmente resolver a questão da natureza desse objeto, mas existe incerteza se a NASA autorizará a Europa Clipper a realizar essas observações. A paralisação parcial do governo, as mudanças internas no Jet Propulsion Laboratory, que gerencia a missão, as demissões recentes de pessoal especializado, tudo isso cria obstáculos operacionais. É possível que a oportunidade seja perdida, não por limitações técnicas, mas por decisões administrativas e orçamentárias, e se for perdida deliberadamente. Se houver decisão consciente de não coletar dados que poderiam ser conclusivos, essas são perguntas que não podemos responder com certeza, mas o padrão de comportamento justifica fazê-las, porque estamos vendo uma sequência de eventos que, individualmente, podem ter explicações mundanas, mas coletivamente formam um padrão preocupante. Paralisação durante janela crítica de observação. Silêncio coordenado de múltiplas agências, ambiguidade sobre identificação em imagens oficiais, análises não corroboradas sugerindo características anômalas, demora inexplicável na divulgação de dados e agora, potencial perda de oportunidade para medições in situ. Cada peça pode ser explicada isoladamente, mas o todo sugere algo além de incompetência burocrática ou coincidência estatística. Então, o que realmente aconteceu em 3 de outubro? O que as agências espaciais viram durante a passagem do 3I Atlas por Marte? E por que a informação está sendo controlada de forma tão cuidadosa? Não sabemos. E essa é talvez a resposta mais honesta que podemos dar, porque especulação sem evidência é apenas isso, especulação.
Mas silêncio sistemático em face de evento científico histórico também merece escrutínio. A comunidade científica está dividida. Alguns defendem que tudo é processo normal, que paralisações acontecem, que análise leva tempo, que coordenação entre agências é lenta por natureza. Outros apontam para o padrão de anomalias e argumentam que algo está sendo deliberadamente ocultado. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, mas sem acesso aos dados completos, sem transparência sobre o que foi realmente observado, ficamos no escuro, e talvez isso seja intencional. Porque se o 3i Atlas mostrou características que desafiam a explicação natural, se exibiu comportamentos que sugerem tecnologia, se há mesmo a menor possibilidade de que não seja um simples cometa, então a forma como essa informação é gerenciada e divulgada se torna questão de política global, não apenas ciência. Nos próximos dias, o 3i Atlas passará por trás do Sol, oculto da observação direta da Terra, entre 21 e 29 de outubro. Quando emergir, estaremos observando astrônomos amadores, observatórios independentes, agências espaciais, todos estarão apontando instrumentos para o objeto, e talvez finalmente teremos respostas. Ou talvez teremos apenas mais perguntas, mais silêncios, mais coincidências impossíveis. Somos uma civilização que enviou sondas além dos limites do sistema solar, que detecta exoplanetas a milhares de anos-luz, que mede ondas gravitacionais de colisões de buracos negros bilhões de anos atrás. Temos a tecnologia para estudar o 3i Atlas em detalhes extraordinários. A questão não é capacidade técnica, é vontade institucional e talvez medo do que poderíamos descobrir, porque se o 3i Atlas é artificial, se é uma sonda de outra civilização, se estamos sendo observados por inteligência não humana, isso muda tudo, não apenas astronomia, mas filosofia, política, religião, nossa compreensão fundamental de nosso lugar no cosmos. E talvez os governos do mundo não estejam prontos para ter essa conversa, talvez acreditem que a humanidade não está pronta, que revelação prematura causaria pânico, instabilidade, colapso de sistemas de crença estabelecidos, ou talvez seja apenas burocracia, coincidência, timing infeliz, nada mais, mas o silêncio continua. E quanto mais tempo passa sem transparência, mais difícil fica aceitar explicações simples. Se você está acompanhando esse mistério de silêncios coordenados e coincidências impossíveis, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino, comente sua análise. Você acredita na versão oficial ou suspeita de ocultação? E se você quer apoiar jornalismo investigativo que não aceita respostas convenientes sem evidências, torne-se membro, porque o 3i Atlas pode ser apenas um cometa estranho de outra estrela, ou pode ser a resposta à pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos? E se for a segunda opção, o silêncio das agências espaciais não é apenas suspeito, é revelador. Os próximos dias trarão mais observações, mais dados e, esperançosamente, mais transparência. Mas até lá, permanecemos com perguntas e um padrão de comportamento institucional que desafia a explicação simples. Olhos no céu, mente crítica e coragem para exigir verdade, não importa quão inconveniente seja, porque talvez o maior mistério não seja o 3i Atlas, mas por que ninguém quer falar sobre ele.